aquela pequena nuvem, aquela mão pequena, mas que traz em si o poder maravilhoso de Deus para realizar as grandes obras em nossa vida. Mas nós temos que cuidar das pequenas coisas. Vivemos uma síndrome, né? Aquela de que só tem sentido as grandes realizações. Vivemos no meio cristão a teologia da idolatria das grandes coisas, que torna por fazer Deus o instrumento da vontade humana. Nós vivemos um cristianismo em grande parte, em muitas igrejas, que inverte o sentido da vida cristã e faz de Deus o seu servo. Então, precisamos de viver como servos de Deus. A vida é feita de pequenas coisas, mas estamos no meio de uma geração onde a vida só tem sentido se for de grandes cenários, de grandes realizações. É por isso que a teologia mais divulgada é a chamada teologia da prosperidade, que quer convencer os cristãos de que eles devem viver uma vida de ambição espiritual, de ambição material, de realização dos maiores sonhos, de busca da realização dos seus maiores desejos. Não há coisa mais contraditória para a palavra de Deus do que um povo que pensa desta maneira. A gente vai se acostumando com isso. A gente vai se habituando a pensar assim, através de leituras, através de mensagens, através de cânticos, etc. E isso vai formando a nossa consciência de vida cristã e o nosso conceito de Deus. E temos que pensar, por um momento, será que isto é assim mesmo? Será que esta maneira de representar a vida cristã, esta maneira de acreditar num conceito de Deus, é realmente aquilo que a Bíblia ensina? Cultivar as pequenas coisas. Pensar grande, sim. Mas não é pensar grande para que a vida se torne um círculo vicioso em função de grandes expectativas, de grandes sonhos, de grandes realizações, porque a vida cristã é tão simples. A vida cristã, ela é tão bela. A vida cristã é de tão pequenas coisas. Sabe por quê? Porque nós não somos capazes das grandes coisas. É uma falsidade você querer convencer um crente de que ele é capaz de grandes coisas. Não somos. Essa é a verdade. Quanto maior aquilo que queremos, maiores serão nossas frustrações. E Deus vai se tornando cada dia mais pequeno e o homem cada dia maior. Lembro de um livro que eu li ainda na minha juventude, do Phillips, e o livro se chamava O Seu Deus é Tão Pequeno. A tradução que eu li dizia: o seu Deus não é grande bastante. Ou seja, você está pensando um Deus que na verdade é um Deus que está diminuído pela tua própria imaginação, e você faz dele um Deus que acha ser um Deus grande para você, mas na verdade não é o Deus que ele é. Grande é você. Recentemente tomei nas minhas mãos um outro livro que dizia: quando as pessoas são grandes, eu diria quando as coisas são grandes e Deus é pequeno. Interessantíssimo esse livro. E esses teólogos, eles estão nos dando um diagnóstico da nossa geração. Nós vivemos debaixo da pressão dos grandes.
E chegamos a temer mais aqueles que são grandes. E por isso Deus se torna pequeno em nosso coração e na nossa vida, porque nós passamos a vida temendo os gigantes. Deus fica escanteado, como se fosse incapaz de nos ajudar nas lutas contra os gigantes deste nosso tempo, da nossa geração. Respeitamos mais os gigantes do que Deus. E aí, lembramos dos espias que foram à terra prometida, em Números capítulo 13. Voltaram de lá e disseram: nós não podemos com essa terra, é terra de gigantes. Nosso Deus é ainda o Deus de Davi? Ele pode com esses gigantes? De tal maneira, então, meus irmãos, que há um conflito aberto, escancarado, entre o desejo e a imaginação carnais, que usam a fé para buscar impor suas ambições. Deus toma a forma da sua imaginação. O crente quer ser grande à custa de uma fé em Deus. Esta geração só se satisfaz com coisas grandes. E esse é o problema. A lógica de Deus para nós é agir nas pequenas coisas. Porque nós somos cobrados intensamente, às vezes forçados a carregar coisas grandes demais para nós. Este mundo é como um sanguessuga, lá do livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Diz que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Essa é uma representação do mundo. O mundo é uma sanguessuga. E o mundo só cobra, só exige, só arranca de nós. Ele só esgota o que nós somos, o que nós temos. O mundo é uma grande sanguessuga. E quando nós nos entregamos a esta ambição mundana, e quando nós ficamos na correria de grandes coisas, e de tomar tudo em nossas mãos, nós nos tornamos escravos dos gigantes. E Deus fica escanteado. As pequenas coisas é que farão a diferença na nossa vida. E eu espero que as pequenas coisas façam diferença na sua vida em 2020. 2020 precisa ser para nós o ano em que nós vamos valorizar as pequenas coisas, os pequenos gestos, as palavras simples, a vida pautada pela humildade, pelos sentimentos mais simples e os sentimentos mais verdadeiros. Zacarias capítulo 4, versículo 10, e aí eu trago uma tradução um pouco mais livre, do Eugene Peterson, que ele diz: será que alguém ousa desprezar esse dia dos pequenos começos? Era Zorobabel, tentando reconstruir o templo de Jerusalém na volta do cativeiro. Ele lançou os fundamentos, fez o que pôde, mas a obra parou, não tinha condição dela ser concretizada, concluída, e Zorobabel passou a ser então uma figura, um sacerdote, figura de zombaria do povo. Começou e não terminou, isso não tem força para nada, diz que Deus é com ele, mas Deus não fez nada até agora, e ele passou a ser objeto de escárnio. Então o anjo do Senhor vem e diz: quem é que está ousando zombar deste dia dos pequenos começos? É um pequeno começo. Os fundamentos do templo foram lançados, o templo não foi reconstruído, levaria anos para ser reconstruído, mas não poderiam desprezar o pequeno começo. E a palavra de Deus diz lá em Zacarias, que aqueles que zombaram, seriam aqueles que depois viriam para reconhecer a importância daquele pequeno começo há anos atrás,
mas que Deus honrou e transformou numa grande obra. Depois Neemias vem e diz: eu estou fazendo uma grande obra, não posso interrompê-la. Não por força, diz Zacarias, não por força, nem por poder ou riqueza, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É Ele que realiza. Nós podemos ser instrumentos de pequenos começos, mas a grande obra é do Senhor, e Ele levará tudo até o fim, para a glória do nome dEle. Aquele que despreza os começos humildes, exultará vendo a pedra aprumada nas mãos de Zorobabel, diz o texto de Zacarias. Então, o Antigo Testamento é rico destas coisas. Me lembro do texto do profeta Miqueias, quando ele diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel. Pequena vila de Belém, mas que grandiosidade trouxe ao mundo. E nós ficamos às vezes iludidos com grandes projetos, como Baruque, o escriba de Jeremias. E o Senhor tem que então enviar uma mensagem direta a ele: Baruque, por que você procura grandes coisas? Eu estou desmanchando o que fiz. Se você sair ileso com a própria vida, já vai ser uma grande bênção para você. Nós precisamos voltar o coração para as pequenas coisas. Me lembra o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, onde Paulo diz: Deus escolheu as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Pequenas coisas, pequenos homens, pequenas vilas, mas com grandes realizações, pois são resultado do Espírito Santo de Deus em nós e na obra. Quando lemos o Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, Jesus chama a nossa atenção para as coisas simples. Jesus sabia que as ansiedades, se elas tomassem o coração dos seus discípulos, elas iriam destruir a vida e o ministério dos seus discípulos. Então ele diz: olha, vejam, mudem a direção do olhar de vocês, olhem para as pequenas e simples coisas da vida, para as aves, para os lírios do campo, para a vida que é mais do que o vestuário. Cuidem de cada dia. Então na oração ele diz: peçam ao Pai o pão de cada dia. Não adianta estocar. Por maior que seja o estoque que você tenha, e por maior que seja a riqueza depositada que você guarde, isso não pode garantir um minuto a mais na sua vida. Não é isso que garante a vida. Não é isso que assegura, de fato, o prolongamento da nossa vida. Precisamos, portanto, realizar pequenas coisas, dedicarmos às pequenas coisas. E eu gostaria agora de dar um outro destaque, que não é só observar, prestar atenção e se dedicar a pequenas coisas, mas também vigiar sobre as pequenas coisas. Ser o guardião para que pequenas coisas não nos destruam. Eu lembro da palestra do pastor Abner Morila. Que conferência abençoada. Dias de crescimento para mim. E ele referiu-se ao texto de Cantares e aquela situação das raposinhas, aparentemente tão inocentes, mas que se não vigiassem sobre a entrada delas na vinha, a vinha que estava florescendo, elas tão pequenininhas poderiam destruir toda a lavoura. Então, as pequenas coisas, elas são também para serem contidas. Contidas. As raposinhas que devastam as vinhas.
Então, a palavra de Cantares é para que se plante e se vigie. Nós temos que ser aqueles guardadores do que plantamos, cuidando para que pequenas coisas não sejam a causa da destruição da nossa lavoura, da nossa vinha, a vinha que está em flor. Tiago, capítulo 3, verso 4, diz: os grandes navios são conduzidos por um pequenino leme. Então, Tiago, em todo o capítulo 3, está falando a respeito da palavra, do linguajar, da expressividade humana. Nós somos conduzidos e nós direcionamos a nossa vida através da nossa palavra. Do mesmo jeito que Deus fez o mundo pela palavra, nós também fazemos o nosso mundo pela palavra que procede da nossa boca. Com nossas palavras nós construímos, mas com estas palavras também nós podemos destruir. Não só a nós, podemos destruir também os outros. Uma grande floresta, diz Tiago, é incendiada por uma pequena faísca. Devemos ser contidos, devemos ter cuidado. Nossas palavras devem ser dosadas. Jesus disse: não é o que se come que contamina a pessoa, mas o que ela fala. 2020 seja um ano em que nós tenhamos um cuidado todo especial com as nossas palavras, que elas sejam palavras para edificação. Ainda referindo a um outro livro, do David Powlison, recém-lançado pela editora Cultura Cristã, um livro cujo título é Falar a Verdade em Amor. E ele escreve esse livro e diz assim: eu creio que todos que tentam ajudar outras pessoas ficam encantados sobre como simples palavras, as ações mais humildes e as mais desapercebidas atitudes podem causar as mais profundas reações positivas nas pessoas. Cuidar de pequenas coisas. Uma barragem se rompe quando forçam a sua capacidade de contenção interna. Palavras, quando nós irrompemos, muitas vezes de dentro para fora, outras vezes provocados de fora para dentro, mas se rompe, gera muito estrago, espalha muita lama. Vigie sempre, para que a sua capacidade de suportar e de conter-se a si mesmo seja bênção por onde você andar neste próximo ano. Para concluir, eu queria voltar à ideia lá do livro de Cantares, sobre o cultivo da vinha que está em flor. Uma figura tão simples, uma figura tão bonita, o jardim da vinha em flor, que é a nossa vida, que é o nosso lar, que é o nosso ambiente vital. O jardim é a figura mais primordial que encontramos na Bíblia, para se referir ao nosso lugar, à nossa vida, aquilo que Deus planejou para nós. Deus nos projetou para o jardim. Por causa do pecado, nós temos que enfrentar o deserto. Deus, Ele na verdade espera que nós cuidemos de um jardim ainda, apesar de vivermos muitos dias de nossa vida, atravessando vales, atravessando lugares sombrios, vivendo muitas vezes
em desertos, mas há espaço para o jardim. O jardim é o lugar da simplicidade. Cuidando para que as raposinhas não nos surpreendam e, por causa de pequenas coisas, tudo seja estragado. Mas nós vivemos de plantar e de cuidar. Quando Deus fez Adão, Ele colocou Adão no jardim para duas coisas: para ele plantar e cuidar. Nós às vezes vivemos uma vida tão dispersa, uma correria tão louca, um peso tão forte que supera até a nossa própria capacidade, e muitos estão literalmente como represas forçadas, rompendo. E precisam voltar a cuidar daquilo que Deus, de fato, deseja que você faça. O que Deus deseja que você faça? Deus deseja que você seja bem conduzido. O que Tiago diz, que nós somos navios, conduzidos por um pequeno leme, é verdade. Nossa vida é um pêndulo, é um leme tão sensível, e nós precisamos ter tanta atenção para com isto. Precisamos de ter concentração, foco. Nós precisamos de cuidar do leme de nossa vida. Movimentos bruscos, muitas vezes sem pensar, nos desviam do curso, podem causar acidentes. Nós fomos criados para refletir antes de agir, para refletir antes de falar. Devemos barrar os pequenos pensamentos que muitas vezes injetam desconfianças gigantescas em nosso coração a respeito do amor de Deus por nós. Quantas pessoas sofrem, quantas tragédias testemunhamos, e estas coisas têm levado Satanás a implantar pensamentos de desconfiança em relação ao amor de Deus para com muitas pessoas. Devemos conter essas raposinhas, afugentar pensamentos que são verdadeiros pensamentos soprados pela serpente, camuflada nas folhagens do jardim. Concentre-se, pois, nas pequenas coisas. Conte os seus dias um a um, como diz o Salmo 90. Contente-se, seja contente em pedir o pão de cada dia. Se você não tem nem o pão de hoje, como é que você vai querer já ambicionar o pão do ano inteiro? Não é? Vamos viver com simplicidade, medindo cautelosamente o tempo, não deixando que o estresse e as pressões dominem sobre nós. Viver um dia sem ambição. O futuro não é garantido por estas coisas. Lembre-se dos pequenos gestos, das pequenas palavras, dos pensamentos mais simples. Despolua o seu coração e a sua vida. Descarregue. Muitas pessoas passam o ano todo como aqueles fenemê antigo, com supercarga na subida. Aquilo não anda. Parece que tem mais força arrastando para baixo do que o potencial do motor tentando chegar no alto da serra. Descarrega o seu coração, a sua alma. Larga para trás o peso morto que você não pode continuar arrastando. Pesares, ódios, intrigas, invejas, problemas que talvez só tenham lugar no seu coração.
no de mais ninguém. Deixe isso para trás. Vamos viver a simplicidade do fruto do Espírito, a singularidade do fruto. A singularidade. É tudo mais fácil. Amor, sentir-se contente, a paz, a resiliência, a benignidade, a bondade, a confiança, a não agressividade, o equilíbrio. Esses são os frutos do Espírito. Pense grande nas pequenas coisas. Aprenda a pensar ao redor de si, a olhar o próximo. Pense na singularidade. Não se ocupe com as coisas que não te pertencem. Não tente controlar o mundo, porque isso não é tarefa sua. Não tente corrigir o que você não foi chamado para corrigir. Cuide da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Cuide do que está ao seu redor. Zele bem daquilo que está ao alcance da sua mão. Pense com simplicidade. E você vai sentir e vai perceber que estas pequenas coisas, elas são, na verdade, o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe neste novo ano que estamos recebendo. E que aprendamos a viver assim sob a direção do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Quem for abençoado, diga amém. Grandes, pequenas coisas Deus tem feito por nós. E por isso nós confiamos e ouvimos a sua voz. Eu vou convidar outro homem para vir aqui à frente, para dar um testemunho. Esse também, no encontro de homens, ele, na casa dele, ele deu um testemunho também que tocou muito ao meu coração. O irmão Alho está aí? Não enxergo daqui. Boa noite, meus irmãos. Eu estava na minha casa, ia ter um encontro de homens e eu estava limpando o quintal e a calçada. E como eu sempre faço nesses momentos, eu estava conversando com Deus. Estava conversando com Ele. Sempre que eu estou nesses momentos assim, eu converso com Deus. Eu estou fazendo almoço e estou conversando com Deus. E eu tinha feito uma adoção missionária. E de repente Deus conversou comigo e falou assim: você vai fazer mais uma adoção missionária. Só que nesse ano eu estava passando um problema muito sério, que minha esposa, ela não estava mais dando conta de trabalhar em Brasília, e ela ia trabalhar só aqui. E o salário dela em Brasília era 5.000 e pouco. Então a gente ia deixar de ter 5.000 e pouco a menos no nosso orçamento familiar. Mas Deus falou para mim: você vai fazer mais uma adoção missionária. Eu falei: tudo bem. Deus determinou e eu fiz 2. E nesse dia, eu estava conversando com Deus antes do encontro de homens, e Deus falou para mim: você vai fazer mais uma adoção missionária. Eu falei: uai, mas eu não estou entendendo. Está vindo problemas. Está vindo problemas. E menos
dinheiro no orçamento familiar, e o Senhor me pede para fazer mais uma adoção missionária. Eu não estou entendendo. Mas eu pensei, eu decidi ser um servo de Deus, entreguei a minha vida nas mãos dele. Eu sou servo, então tenho que servir. E eu tenho que obedecer. Eu falei, então eu vou fazer mais uma. E fiz a terceira. E eu estava falando que eu obedeci a Deus e não tem me faltado nada. Mesmo com todos os problemas que a gente passou e tudo, não tem me faltado nada. Muito pelo contrário, tem sobrado. E Deus é tremendo e maravilhoso. Só que quando o irmão Jorge falou que era para dar esse testemunho, a semana passada eu fiquei pensando lá em casa. Eu vou dar esse testemunho. É isso mesmo, meu Deus? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? E eu estava na cozinha, justamente fazendo almoço e conversando com Deus. E foi quando Deus me arrebentou. Me bateu, mas bateu assim pesado mesmo. Porque eu não sei se no meu coração estava sentindo a soberba, o que eu estava sentindo, o que eu estava... Eu ia dar esse testemunho e Deus falou comigo através dessa palavra. É em João 21, a partir do versículo 15. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então se entristeceu por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, o contexto desses versículos aqui é que Jesus tinha morrido e Pedro saiu. Ele saiu e estava desolado. Ao invés dele estar fazendo o que Jesus determinou que ele fizesse, não, ele estava triste, ele estava desolado. E aí ele resolveu ir pescar. E não pegou nada. Ele não fez o que Jesus queria que ele fizesse. E Jesus estava chamando a atenção dele para apacentar suas ovelhas. E de repente, Deus me falou através dessa palavra que eu não estou fazendo nada para o reino dele. Que essas 3 adoções missionárias que eu fiz não é nada diante do trabalho que tem para fazer para Deus. Não é nada, não é nada. Deus arrebentou comigo: você não está fazendo nada. Você não está fazendo nem sua obrigação. Você acha que você está fazendo alguma coisa extraordinária? Não, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nem o que deveria fazer. Deus falou comigo dessa forma. Eu percebi que isso que eu estava fazendo não era nada diante
da obra grandiosa que se tem para fazer. E aí eu fiquei triste, porque Jesus Cristo me perguntou: Ário, tu me amas? E eu não pude responder como Pedro. Eu fiquei sem palavras, meus olhos começaram a marejar, comecei a querer chorar, e ele me perguntou a segunda vez: Ário, tu me amas? E eu fiquei mais triste ainda, porque eu não sabia nem o que responder. De repente ele me perguntou a terceira vez: Ário, tu me amas? E o que eu pude falar para ele foi o seguinte: Senhor, me ensina a te amar, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina a ser teu servo, me ensina a trabalhar na tua obra, me ensina a dedicar-me totalmente ao teu trabalho, à tua obra. Me ensina, Senhor. Me ensina. Eu só preciso aprender, e eu quero me colocar diante do Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, para trabalhar na tua obra. Simplesmente me ensina, Senhor. E foi dessa forma que Deus conversou comigo, tocou no meu coração, e foi essa palavra que Ele pediu para me trazer para os irmãos nessa noite. E que Deus possa nos ensinar a sermos servos verdadeiros, que a gente nunca pense que está fazendo o necessário, que está fazendo o suficiente, mas que nós possamos nos colocar diante de Deus como servos e servi-lo 24 horas por dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, onde quer que nós estejamos, que nós possamos fazer a vontade de Deus 24 horas por dia. É isso que Ele quer de nós. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Grandes pequenas coisas Deus tem feito na nossa vida, e por isso que a gente testemunha da fidelidade do Senhor, não é? Amém? Vamos cantar, vamos ficar de pé. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre te alcançarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança,
Aleluia. Podem se assentarmos.